Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos para mais um vídeo, o primeiro desta quinta-feira e cheio de informações importantíssimas para você, torcedor vascaíno. Iremos falar sobre essa situação do Vasco na Série B do Campeonato Brasileiro, que a cada rodada preocupa ainda mais o torcedor. Ontem tivemos mais duas partidas que fizeram com que a tabela se mexesse e o Vasco já tenha enfrentado os três últimos colocados da tabela: CRB, Vila Nova e Tombense. Dessas três partidas, apenas 3 pontos conquistados. Então, de fato, é uma situação bastante preocupante, iremos falar sobre isso. Falar também sobre Thales Magno, atleta que bateu uma das metas estabelecidas no contrato e fazem com que o Vasco receba 5 milhões de reais por essas metas realizadas. A gente vai falar sobre isso, cria rendendo uma grana ao Gigante da Colina, e também falar sobre 777 Partners, uma expectativa muito grande para que chegue o mais breve possível a minuta do contrato para que venha a ser assinado e o Vasco possa ter 70% da SAF do clube nas mãos da empresa norte-americana. O vídeo está repleto de informações e, é claro, você, torcedor vascaíno, não pode perder. Se está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Este é o canal do Gigante, o canal do torcedor vascaíno. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like e também compartilhe esse vídeo para que todos seus amigos aí possam conhecer o nosso canal. Tranquilo, rapaziada? Vamos que vamos, né? Sem muita enrolação, logo falar de Vasco da Gama. Antes, só queria explicar uma coisa pra vocês. Segunda-feira pra cá, a gente não tava conseguindo colocar os nossos vídeos nos horários certinhos. Isso se deu por conta da minha faculdade, eu ainda estudo, etc. Então eu tive que dar um tempinho a mais, né, para esse momento da minha vida e acabou enrolando as coisas por aqui. Mas nos próximos dias estaremos normalizando a situação, tranquilo? Agora sim, vamos lá falar de Vasco e eu já quero iniciar falando sobre a Série B do Campeonato Brasileiro, pois ontem tivemos duas partidas aí da primeira rodada, jogos que foram adiantados. O Novo Horizontino entrou em campo contra o CRB e venceu por 3-1 e o CSA, adversário do Vasco nesse próximo sábado, empatou com o Criciúma em casa. Com essas partidas, o Vasco acabou não alterando o seu lugar na tabela e continuou a 1 ponto do G4 e a 2 pontos do Z4, ou seja, da zona de rebaixamento. O Vasco está nesse momento na 9ª colocação, exatamente no meio da tabela. Porém, o que chamou a atenção desses dois resultados foi a derrota do Novo Horizontino para o Série B, a derrota do CRB, aliás, para o Novo Horizontino por 3-1. Pois essa derrota colocou o CRB na última colocação, com 5 partidas disputadas, 0 vitórias conquistadas, 4 derrotas e apenas um empate. Este único empate contra o Vasco da Gama lá em Maceió. Naquela ocasião, inclusive, o Vasco foi um time bastante pressionado, o Vasco não conseguiu jogar com o CRB e eu posso falar, né, que acompanhei a partida, que o CRB chegou a ser superior ao Vasco durante 90 minutos. Ou seja, um time que hoje na tabela é o último colocado, tem 4 derrotas e apenas um empate, sendo este empate contra o Vasco foi superior durante a partida contra a nossa equipe. E se a gente não olhar para essa situação de uma maneira preocupante, realmente fica complicado, porque a gente não pode normalizar esse fator. A gente não pode normalizar hoje o fato do Vasco estar na 9ª colocação da Série B, a 2 pontos do Z4, tendo enfrentado o CRB e dado o único empate à equipe, tendo enfrentado o Vila Nova, que é o 19º colocado, que tem 5 partidas, 4 empates e uma derrota, e ter enfrentado também a Tombense, tem 5 partidas e 5 empates e ter conseguido empatar. Ou seja, o Vasco já enfrentou os 3 últimos colocados da 2ª divisão e não conseguiu vencer nenhum desses 3 adversários. É uma situação bastante preocupante e comprova ainda mais que não tem condições do Zé Ricardo permanecer no cargo de treinador do Vasco. Próxima partida é contra o CSA em São Januário. CSA atual 13º colocado, com 5 partidas, 1 vitória, 3 empates e 1 derrota. Atualmente na 13ª colocação, um time que veio de uma partida segunda-feira contra o Cruzeiro de Alagoas, ontem enfrentou aí a equipe do Criciúma e sábado enfrenta o Vasco no Rio de Janeiro, ou seja, 3 partidas em 7 dias. Um time que chegará com certeza com um desgaste físico maior e o Vasco tem em sua obrigação conseguir os 3 pontos. Mas de fato, a situação do Gigante da Colina atualmente é preocupante.
preocupante. Esperar aí o que irá acontecer, que a corda do Zé Ricardo a cada dia mais fica mais bamba, né, dentro do Vasco, que segura atualmente uma possível chegada da empresa norte-americana em julho. Inclusive, né, já falando sobre isso, entrar no assunto 777 Partners, antes gostaria de saber o seu comentário aqui embaixo sobre o que você vem achando dessa situação do Vasco na Série B. Mas falando sobre 777 Partners, hoje não se fala em outra coisa nos bastidores de São Januário que não seja a proposta final da empresa norte-americana. A expectativa é que a finalização, né, das minutas de contrato, das negociações, aconteçam já nos próximos dias. Lembrando que o Vasco e a 777 assinaram um termo de uma minuta, né, no caso de 90 dias, que faz com que o Vasco não possa negociar com nenhum outro investidor durante o prazo de 90 dias e a empresa também não possa negociar com nenhum outro clube durante 90 dias. Esse prazo acabará no dia 21 de maio, muito provavelmente dia em que a proposta final, né, a proposta ali oficial chegará ao Gigante da Colina. Inclusive, o que está sendo feito é a análise dessas minutas, as análises finais, segundo o canal Atenção Vascaínos, que trouxe esta informação ontem, os acordos financeiros, o restante realmente dessa proposta, para que ela venha chegar nas mãos dos sócios do Gigante da Colina. A tendência é que, de fato, venha a ser aceita de maneira tranquila na GE, lembrando que será um processo muito semelhante ao que aconteceu nesses últimos dias para ser alterado o estatuto. Teremos uma reunião no Conselho Deliberativo e após essa reunião no Conselho Deliberativo, uma Assembleia Geral Extraordinária para que o sócio vote na venda de 70% da SAF para 777 Partners ou vote contrário a isto, né? Mas, de fato, o grande momento hoje dentro do clube é para que isso venha passar de uma forma tranquila. Inclusive, devido a isso, os executivos do grupo devem estar desembarcando no Rio de Janeiro nestes próximos dias para avançar essa questão, ter um contato com os sócios, ter um contato com os conselheiros, explicar o que eles querem realizar dentro do Vasco para que facilite ainda mais esse processo. Uma informação aí de fato exclusiva que o próprio canal Atenção Vascaínos trouxe para nós, torcedores do Gigante da Colina. A expectativa é que eles cheguem aí já nesta semana que vem, provavelmente aí com membros que estiveram lá naquela outra vez. O Tyler Pasco, o Josh Wander, o Juan Kniegas, pessoas aí representantes da empresa norte-americana, até porque eles estavam olhando com maiores olhos para a Genoa, né, clube do futebol italiano que precisava de uma força dele, pois lutava contra o rebaixamento, e agora como a Genoa praticamente já decretou a sua queda para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro, eles devem vir com força máxima para o Rio de Janeiro para buscar essa compra em definitivo do Gigante da Colina. Inclusive, isso pode facilitar demais para que em julho, né, quando a janela for aberta novamente, o Vasco já possa entrar com força máxima nesta janela, contratando, trazendo novos reforços de qualidade, montando um time já realmente mais com um poder maior ali, né? Realmente um time com uma força maior entre os 11 titulares. Essa é a expectativa, que já na próxima janela a 777 Partners já possa fazer um trabalho decente dentro do Vasco, se tratando de contratação, porque a expectativa é que na segunda quinzena de julho o Vasco já possa ser da empresa norte-americana, momento esse em que a janela novamente será aberta no futebol brasileiro. Abre também em meados de julho e encerra em meados de agosto. Então, uma expectativa muito grande sobre isso e nós, torcedores, iremos aguardar aqui. E, é claro, se você quiser informado, fique de olho aqui no nosso canal que a gente vai estar trazendo todas as informações. E antes de falar sobre renovação com promessa das categorias de base, só queria passar sobre a situação do Thales Magno, porque o Thales Magno, né, quando foi vendido ao Vasco, aliás, tinha algumas metas no seu contrato, ou seja, caso ele batesse as metas, o Vasco receberia um dinheiro a mais, dinheiro esse que poderia fazer com que o Vasco recebesse até 50 milhões de reais. O Thales Magno não foi vendido por esse valor, foi vendido, se eu não me engano, por 40, porém, caso ele batesse algumas metas no seu contrato, o valor da venda chegaria até 50 milhões de reais. E uma dessas metas era para que o Thales Magno atuasse 10 jogos, pelo menos 45 minutos em 10 jogos pela MLS, que é a principal liga ali, se não me engano é Master League Soccer, do futebol americano. Ele atuou nessas 10 partidas, ou seja, o Vasco tem direito a receber mais $1 milhão, 5 milhões de reais, por essa meta batida
pelo Thales Magno. A expectativa, já que o clube americano ainda não enviou esse dinheiro, é que nos próximos dias essa grana venha chegar ao gigante da colina nos cofres do Vasco da Gama. Inclusive, se tratando de Thales Magno, ele nesta temporada recebeu o prêmio de melhor jogador jovem da CONCACAF, que no caso é como se fosse uma Libertadores para o futebol sul-americano e uma Champions League para a Europa. Lá no futebol norte-americano é a CONCACAF. Ele foi considerado o jogador o melhor jogador jovem, né, dessa competição, ou seja, de fato, o Thales Magno brilhando aí nos gramados dos Estados Unidos, do futebol norte-americano no geral, a promessa aí da base cruzmaltina se destacando por lá e rendendo grana ao Vasco da Gama. E para finalizar o vídeo, rapaziada, seguir falando sobre cria das categorias de base do Vasco da Gama, porque ontem o Vasco, como está aparecendo aí na imagem para vocês, assinou o contrato com vários crias das categorias de base. Ele assinou um contrato primeiramente, né, profissional aí com o volante JP, um contrato que vai até abril de 2025. Foi o primeiro contrato profissional assinado pelo volante, ele que é um dos destaques das categorias sub-17, o jogador natural de Goiânia, que chegou ao Vasco em 2019 através do setor de captação e análise de mercado. É mais um atleta da geração 2005. E além desse contrato profissional assinado com o JP, ele também assinou um contrato de formação com 4 atletas. O lateral direito, Gustavinho, o zagueiro Luiz Gustavo, da Sub-17, Rogério Lemos, aliás, da equipe Sub-14, e o lateral esquerdo, Antony, que veio do Palmeiras, da equipe Sub-15. Então o Vasco aí, de olho nas categorias de base, nessa renovação, assinou contrato com alguns crias das categorias de base, alguns profissionais, né, como o próprio JP, que assinou até 2020, e alguns contratos de formação para esses atletas mais jovens. O certo é o Vasco visando aí manter a sua base forte como ela já é. Mas esse foi o vídeo, torcedor. Se você curtiu, deixe seu like, se inscreva, compartilhe. A gente já, por volta das 5h30, estaremos retornando com mais um conteúdo para você. Tranquilo? Um grande abraço a todos. Vamos que vamos. Fiquem com Deus. E é claro, como eu sempre falo aqui no canal, saudações vascaínas.